telinha agora. Boa noite, Silver. Chegue para conversar com a gente. Você separou a sequência de jogos do Verdão? O que tem essa sequência? Tá complicado ou não, Silver? Tá complicado sim, mas o Palmeiras vive um momento maravilhoso, né? Antes da gente falar do time em si, quero mostrar aqui para vocês que mesmo com chuva e frio, tem uma turminha ali atrás aguardando a passagem de jogadores. A reapresentação aconteceu hoje na academia depois de 2 dias de folga. Giovanni de Cássia e Urandi Campos vão mostrar agora para vocês a movimentação aqui na Avenida Marquês de São Vicente, em frente à academia. O trânsito fluindo bem nos 2 sentidos, mas as pistas estão molhadas e escorregadias. Então, por favor, motorista, atenção redobrada ao volante. O importante é chegar. E o Palmeiras terá pela frente agora uma semana inteira de treinamentos, graças à data FIFA. Não é só um privilégio do Palmeiras, é também de outros clubes. E um momento legal para o Abel Ferreira, em primeiro lugar, dar um refresco para alguns jogadores que estão no limite, porque o Abel não é de poupar, ele poupa no jogo, né? O Palmeiras está ganhando, vai tirando os jogadores mais desgastados. Contra o São Paulo, por exemplo, ele botou lá um ataque reserva na metade do segundo tempo. Então dá para refrescar um pouco os jogadores que estão mais desgastados, até mentalmente. Dá para recuperar quem está machucado, o caso do Murilo, que está evoluindo bem na recuperação de uma cirurgia no ombro. Mas em compensação, a data FIFA tirou do Abel nesse período 5 titulares. Os 3 da seleção brasileira, o Everton, Rafael Veiga e Rony. O lateral esquerdo da seleção uruguaia, o Piquerez. Esses 4 caras vão voltar muito em cima da hora do próximo jogo, que é na quarta da semana que vem. Ao contrário do Xerifão Gomes, que está com a seleção do Paraguai, joga só no domingo. No início da próxima semana o Gomes já deve estar por aqui e entrará em campo na quarta-feira, certamente, contra o Bahia. Próximo jogo do Palmeiras, portanto, dia 21, semana que vem, quarta-feira, fora de casa, o Bahia. No outro domingo, Michele, não nesse, no próximo domingo, dia 25, confronto direto com o Botafogo, que está aí no topo da tabela, é o líder do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras pode passar o Botafogo contando com esse confronto direto. Pode até passar já contra o Bahia, dependendo de combinação de resultados. Mas teremos esse confronto legal no dia 25 no Allianz Parque. E depois desse jogo, também em casa, o Palmeiras recebe o Bolívar. Para fechar a fase de grupos da Libertadores, precisa vencer, já está classificado, mas se vencer, passa o Bolívar, assume a melhor campanha da fase de grupos para decidir sempre em casa no mata-mata da Liberta. E se isso acontecer, o empate é do Bolívar nesse momento, mas se isso acontecer, o Palmeiras ganhar do Bolívar pela 6ª vez, 6. Nas últimas 7 edições, o Palmeiras vai beliscar a melhor campanha da fase de grupos da Liberta. Já eu volto para falar desse imbróglio. Palmeiras, W Torre, Allianz Parque. Palmeiras vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro comprometida, porque alguns jogos não serão aqui na Casa do Verdão. Não na Casa do Verdão por causa dessa treta, é isso, Silvestre? Ah, próxima entrada. Não. Tá bom. Então tá, é só dar o adiantamento, porque senão ia ser assim, com ferro fere, com ferro será ferido. Eu não vou comentar agora. Isso que eu ia falar. Vou comentar agora, vamos comentar a agora, tabela de jogos do Verdão aí, o que o Verdão tem pela frente. Aliás, é difícil para você como corintiano ver o Palmeiras nadando de braçada, assim, e você ainda nem com a sunga. Olha, Michele, eu prefiro nadar pelado do que de sunga, né? Quando é verdade pra você. Eu acho que fica melhor, né? Fica mais à vontade, né? Mas é gostoso mesmo, né? Eu prefiro nadar pelado do que de sunga, pra dizer a verdade pra você. Aliás, eu com esse corpo escultural, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Tanquinho. Você pula de bomba na piscina, assim? Pulo Ai, de que bomba, legal. pulo de costa, pulo de bumbum, pulo todo jeito, né? Mas pelado. Né? Pelado, sei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras, ele tem essa tabela, Ó a tabela. que, a bem da verdade, não é tão difícil, né, Zé? Zé, o que é o primeiro jogo que você enxerga? Não sei quem É e contra Palmeiras. o Bahia, né? Contra o Bahia. Bahia e Palmeiras, esse é fácil. Não precisa estar com Gomes, Piquerez, não precisa estar com ninguém, que o Bahia hoje é o 15º, se não me engano, Então, do Bahia e Brasileirão. Palmeiras passa, apesar do jogo ser fora de casa, passa. Porque, olha, vamos
vamos só fazer um exercício de memória aqui. A zaga do Palmeiras não foi a titular contra o São Paulo, não aconteceu nada, né? Não. Ah, agora, Palmeiras e vamos falar a Botafogo, verdade, né? jogaram. não aconteceu Luan e nada, não Naves. tomou gol, não sofreu Ah, mas ameaça. falaram que jogou mal o Palmeiras, mas ganhou. Não é que jogou Como mal. é que jogou a zaga, mal? Não, a zaga do Palmeiras foi perfeita. O goleiro foi perfeito e todas as bolas altas que eram perigosas, vamos dizer assim, com o Caleri cabeceando, Isso. com o Luciano cabeceando, ou com o Arboleda cabeceando, né? Que são os caras que mais gol de cabeça fazem lá, não aconteceram. Não teve uma jogada perigosa, nada. Então a zaga do Palmeiras reserva jogou muito bem contra o São Paulo. Eu acho que o time Deu inteiro conta. do Palmeiras jogou muito bem, porque o Palmeiras ele não tem só um jeito de jogar. E o Abel entendeu como seria essa partida contra o São Paulo. O Palmeiras ele é mortal. Se ele tem uma chance, duas, ele vai fazer o gol. Então ele sabia que o São Paulo ia vir para cima, jogando em casa no Morumbi, e armou uma estratégia para Contra-ataque. esperar e fazer os gols que precisava. Agora, nessa sequência de jogos aí do Palmeiras, contra o Bahia, é um jogo Botafogo Tranquilo. que é tranquilo, em tese tranquilo, né? O Bahia lá embaixo aí na tabela de classificação, apesar de ser uma SAF, hoje não tá bem aí no Brasileirão. Depois pega o Botafogo, esse confronto sim, Esse aí jogo vai ser interessante, esse porque aí o vai Botafogo ser tem o Cuiabá agora fora. A decisão Então, aí, no primeiro turno, né? Vamos dizer assim. exatamente, então depois tem o confronto entre os dois aí valendo a liderança. E esse jogo contra o Bolívar é muito interessante porque o Palmeiras vencendo, como disse o Silvestre, assume a liderança geral na Libertadores. De toda então, a Libertadores. Exatamente, vai sempre decidir em casa quando estiver na fase eliminatória, for avançando, O que quartas, vale muito a semi. pena. Exatamente. Desde que não tenha problema com a W Torre. Não, esse problema aí a gente vai falar mais pra frente, mas assim... Pode ter. Não, então. pode não, terá. Terá. Mas assim, o time do Palmeiras é muito acertado, né, gente? Você vê, perdeu a zaga contra o São Paulo. Aí jogaram Luan e Naves, molecão da base, e o Luan perdeu a posição pro Murilo recentemente. Jogaram muito, cara. Jogaram demais. muito, então assim, o time é muito ajustado. É muito difícil ganhar desse Palmeiras que perdeu, se não me engano, 3 vezes no ano. Então, assim. E Plutão tá bizarro. com o Abel, segundo Exato. o nosso telespectador. Plutão tá protegendo o Abel e vai assim até o final do ano. Como é que é? O Plutão. Plutão, planeta. O planeta. É, Plutão. cara. O Anésio é um telespectador que ele trabalha com astrologia e ele sempre me manda. E- Manda o meu também, Anésio, 21 Manda de o meu. junho, tá? De 79. E você sabe o que significa 5h49 da manhã, né? Eu já te falei isso aqui, mas você esqueceu. Oi, com o certeza. que, como é que planeta significa o que em grego? Planeta? Aí. Planeta. Aí que significa? que é, pegou. Chico? Aí pegou. Errante. Errante. Na época que os gregos olhavam para o céu, eles viam que os planetas estavam muito mais próximos que as estrelas. E que eles tinham órbitas diferentes das estrelas. As estrelas eram fixas, porque está muito longe, dá a impressão que elas estão fixas, mas não estão, né? E aí os planetas ficavam rodando e tal, cada dia estavam numa posição. Tá? Então eles apelidaram os planetas de errantes. Tá vendo? Eles são errantes. O homem não só pula pelado na piscina, também é cultura, Eu já te Chico falei Lang. isso aí, você que não guardou. É verdade. E eu só quero dizer o seguinte, que Plutão, ele foi rebaixado e ele não é mais um planeta. Pra tá Série bom? B. Plutão. tá Ele certo. foi rebaixado, não é? O que a gente É por estudou causa do tamanho, não né? vale mais. Por causa do tamanho, ele é muito Foi pequenininho rebaixado. pra ser um planeta. Plutão, você está rebaixado, está chateado. Vai trazer um assunto que com certeza vai gerar bastante debate. O Palmeiras vai ficar sem o Allianz Parque em alguns jogos do segundo semestre. O Silvestre está de volta para a telinha e ele vai explicar melhor isso pra gente. Conta então, Silvestre, quais são as partidas longe de casa aí que o Verdão vai ter que enfrentar? Comprometendo eventual fase semifinal de Libertadores e reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que já foram 2 jogos transferidos, né, para o Morumbi, no caso, contra o Santos, contra o Cerro Porteño, Michele. A treta aumentou entre W Torre e Palmeiras. Na verdade, esse imbróglio já está numa justiça mediadora há muito tempo, só que nas últimas horas ou dias, a presidente do Palmeiras perdeu a paciência e a Leila entrou na justiça criminal cobrando verbas que não foram pagas através da Real Arenas, que é um braço da W Torre. Um braço criado pela W Torre para gerir o Allianz Parque e repassar o dinheiro que o Palmeiras tem direito. Pagaram os 7 primeiros meses lá no comecinho do contrato e de lá para cá mais nada. O acúmulo dessa dívida já chega perto de 130 milhões. Os jogos que o Palmeiras não disputará no Allianz Parque. Então vamos lá. Pode acontecer uma eventual semifinal, o Palmeiras vai ter problema. Semifinal de Libertadores em setembro, vai ter que conciliar um outro estádio. O São Paulo também pode ter ali Sul-Americana, talvez não dê para emprestar o Morumbi.
Campeonato Brasileiro, rodada 27 contra o Atlético Mineiro, Allianz Parque vetado. Rodada 32 contra o Atlético Paranaense, Allianz Parque vetado, vai ser usado para show. Rodada 34, a mesma coisa, jogo contra o Internacional. Rodada 36, o adversário é o América Mineiro, a mesma situação. E na rodada 37, a penúltima do campeonato contra o Fluminense, vai rolar no Allianz Parque, porém como estarão ou montando ou desmontando o palco, a redução estará de capacidade de público, a capacidade de público, perdão, estará reduzida. Aquela parte atrás do gol, ali da curva do Allianz Parque, estará fechada. Então o Palmeiras contra o Fluminense pode jogar em casa, mas com no máximo 30 mil pessoas. Então serão 4 jogos no mínimo na reta final, comprometendo essa história. Eu não vou ser leviano, Michel, dizer que é uma retaliação, tá? Porque na média o Allianz Parque não é utilizado em 6 jogos por ano pelo Palmeiras. Então a média está sendo mantida. Mas vai atrapalhar, né? E aí? Aí que tá. Eu vou Michel. deixar para ele começar, que ele agora vai deitar. Dá Agora vai licença, deitar. né? Quando eu falo que é estádio W Torre, o palmeirense fica bravo comigo, fica louco da vida. Ah, nós temos estádio. Não tem. Vão ter daqui 20 anos. Essa é a grande verdade. Por enquanto, o estádio é da W Torre. Foi um acordo que vocês fecharam. Vocês fecharam esse acordo. Então não adianta, qualquer coisa que rompa isso, está fora da lei. Não adianta a Leila espernear, a Leila ficar descabelada, perder sono, sabe? Ficar tendo que se internar no spa. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É lei. Então, o W Torre tem direito sobre o estádio, que vai sendo degradê, né? Gradativamente. Gradativamente. Progressivamente, o Palmeiras vai pegando mais direitos sobre a renda que esses shows dão. Mas, por enquanto, cara, não chega a 20%. Então, mas qual vai ser o total? O total vai ser 30%. Então, é o acordo que vocês assinaram. Então, vocês têm que engolir. O estádio não é do Palmeiras, o estádio é da W Torre. E isso até o contrato acabar. Tá quase acabando. Juridicamente, Não tá? o Chico tem razão. Juridicamente, o Chico tem razão. O Não, estádio, ele é da W 2030, Torre. Né? O contrato vai até 2044 com a W Torre. 2044? E aí depois o Palmeiras pega a chave do estádio. Eu vou morrer Mas, antes. pra mim, Michele Janela Chico, é o melhor contrato de estádio do Brasil. O contrato do Palmeiras com a W Torre. É o Como é quê? que é? É o melhor contrato de estádio do Brasil. Por Quem quê? falou isso? Eu tô falando que eu você acho. falou, Eu acho tá. que é. A W Torre construiu o estádio, o Palmeiras não pagou R$1. Certo. Toda a renda da bilheteria de jogos do Palmeiras, do Palmeiras. vão pro Palmeiras. O Palmeiras tem um direito da renda dos shows e gradativamente até o final do Certo. contrato vai ter cada vez mais. Mais. E em 2044, pega o estádio pra ele. Acabou. Agora, Mas o Corinthians, por 2044, exemplo, o estádio o vai ter uma Corinthians sucata. tá devendo a caixa até hoje. 2044, o estádio está uma sucata. Que sucata, Sabe aquela- para. Imagina, Chicão. Vai parecer o... Daqui 20 daqui anos. 20 anos. Daqui 20 anos. Eu tenho 30, daqui 20, tô com 50 20 anos, meu anos. filho. Daqui 20 anos pode ter sido a Terceira Guerra Mundial. e acabou. Mas pode um monte de É coisa. brincadeira. Pode sim. Aí E não Chico, dá, você vai né? estar né? vivão, vai estar com a É. gente, Ah, vivão, 20 eu vou anos. E a dar um gente prazo, vai Você vai estar morrer. vivão, vivão. estar vivão. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.